Eu, antes ainda de entrar na questão do Orçamento do Estado propriamente dito, há um tema que gostava de abordar, aproveitando a vossa presença, e sobre o qual acho que não podemos evitar falar nele, que diz respeito às declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara de Loures relativamente aos despejos, segundo as palavras do próprio, feitos sem dó nem piedade a quem cometa crimes. E gostava de perceber como é que a Associação Nacional dos Municípios vê estas declarações, vê a possibilidade da moção ser aprovada que prevê essa mesma situação e se revê nestas palavras do Sr. Presidente da Câmara de Loures. Entrando agora no ponto do orçamento, eu percebo que isto incomoda o Chega, mas são questões pertinentes, considerando que podem estar envoltas inclusivamente de inconstitucionalidade e para os quais era importante ouvir a posição da Associação Nacional dos Municípios. Relativamente ao Orçamento do Estado, no parecer, e eu vou-me focar bastante na questão do parecer que foi apresentado pela Associação, se referem que há um conjunto de temas e alertam para um conjunto de temas e eu gostava de revisitar alguns deles. No que diz respeito às finanças locais, dizem que já apresentaram ao atual Ministro da Coesão Territorial uma revisão daquelas que seriam as vossas propostas, as vossas prioridades, e que já apresentaram inclusivamente uma proposta global da nova Lei das Finanças Locais. A minha pergunta é se mantém igual àquela que já tinham apresentado em 2023, se há alguma alteração, se houver, quais são. E também é referido que na sequência da entrega dessa proposta o Governo concordou com a criação de um grupo de trabalho. Pergunto se já está constituído, se já iniciou funções, se já está previsto a sua constituição para breve, caso não esteja constituído, e quem é que fará parte desse grupo de trabalho. Relativamente à Comissão de Acompanhamento do Fundo de Financiamento de Descentralização, este fundo existe para assegurar que os municípios tenham recursos necessários para o exercício das competências descentralizadas, mas a Associação reforçou a necessidade de avaliar se estas verbas são adequadas ou suficientes. No entanto, eu relembro que já existiu em tempos uma Comissão de Acompanhamento de Descentralização e, portanto, eu gostaria de perguntar o que é que falhou no trabalho dessa Comissão de Acompanhamento da Descentralização para não existir uma adequação dos fundos às necessidades reais dos municípios. Uma das recomendações dessa Comissão era exatamente a monitorização das verbas, portanto, pergunto de que forma é que está a ser feita essa monitorização. Como seria feito o acompanhamento por parte da tal comissão que a Associação sugere que seja criada e que instrumentos teriam à sua disposição para garantir essa adequação dos fundos às necessidades? E, em teoria, pergunto se não poderia ser esta mesma Comissão de Acompanhamento de Descentralização, que pelos vistos só se extingue no final deste ano, a ficar responsável pelo acompanhamento do fundo. Eu vou já terminar, Sr. Presidente. Considerando que já existe esta estrutura e mandato e que, portanto, se podiam alinhar estas exigências de monitorização e avaliação das transferências para as autarquias com esta comissão já existente, não havendo a necessidade de criar uma nova. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Presidente para responder. Dispõe também até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Mariana Leitão as questões que foram colocadas, começando pela questão lateral à proposta de Lei de Orçamento de Estado, que tem a ver com as declarações do Sr. Presidente da Câmara de Loures. Gostava de dizer, em primeiro lugar, que o Sr. Presidente Ricardo Leão é membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e que nós valorizamos e reconhecemos muito a forma dedicada e competente como tem estado a prestar as suas funções também na Associação Nacional de Municípios e cujo trabalho resulta muito para as nossas funções e que muito reconhecemos e queremos sublinhar nesta ocasião. Relativamente às declarações prestadas, eu gostava de dizer que a nossa posição é que todos temos momentos mais felizes, outros menos felizes, e que aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Loures diz não tem qualquer correspondência às questões formais a que os autarcas estão vinculados. Não é possível, nos contratos de arrendamento, prever que haja algum despejo em função de atitudes de responsabilidade pessoal dos arrendatários, nem acontece no regime de arrendamento urbano, nem acontece nos regulamentos e nos contratos a que as câmaras municipais estão vinculadas, portanto não parece
execuível aquilo que é dito e, portanto, não podemos acompanhar em termos formais as posições, a posição que foi tomada, mas isso não se confunde com o reconhecimento da capacidade da entrega da competência política que o Sr. Presidente Ricardo Leão tem e que nós na Associação Nacional de Municípios somos testemunhas. Relativamente à questão que coloca sobre a Lei das Finanças Locais, a proposta que a Associação Nacional de Municípios apresentou é uma só, foi apresentada ao anterior Governo e foi renovada junto do atual Governo. Aliás, ela resulta de um longo trabalho que foi feito quer pelos órgãos da Associação, quer por entidades externas, especialistas que contratamos no sentido de poder detalhar os vários itens das propostas que temos para apresentar, portanto não houve alteração nenhuma face à legislatura anterior, ela mantém-se exatamente como estava prevista. Quanto ao Fundo de Financiamento da Descentralização, o Grupo de Trabalho sobre a Lei das Finanças Locais não está constituído, não sabemos ainda quem o integrará, a expectativa que temos é que no início do ano, logo após terminar esta fase de Orçamento de Estado, em que o Ministério das Finanças naturalmente está muito envolvido, como já disse na minha intervenção inicial, eu penso que a senhora deputada não me pôde ouvir, que esperamos que durante o ano 2025 o trabalho possa ser desenvolvido para que a lei possa estar em vigor no início do ano 2026, que corresponderá também praticamente ao início do novo mandato autárquico, portanto parece-nos ser o timing adequado. Fundo de Financiamento da Descentralização. A Comissão de Acompanhamento já funcionou. Esta é uma Comissão de Acompanhamento nacional que funcionou com o anterior Governo, com a nova legislatura foi suspensa, digamos, ainda não retomou funções e, portanto, o que nós desejamos é que possa ser retomado esse trabalho. Também convém esclarecer que há duas comissões, digamos, uma comissão nacional, onde estão presentes os titulares das pastas governamentais, a associação, vários partidos, mas que não se confunde com as comissões setoriais e com as comissões, há também uma comissão local de acompanhamento. E eu diria que quando se detecta que os meios são insuficientes ou que há necessidades ainda por preencher, significa que as comissões estão a funcionar. Estranho seria que se concluísse que tudo estaria perfeito e que não haveria nenhum ajustes a fazer. Quando a senhora deputada diz, então, o que falhou no trabalho para se verificar que não há adequação de fundos, eu diria que o trabalho não falhou, o trabalho resultou e estas comissões vieram identificar onde haveria necessidades ou desvios que importa agora corrigir. Aliás, não seria de esperar algo diferente, uma vez que estamos a transferir competências com grande impacto financeiro, com grande impacto em termos de recursos humanos e materiais e, portanto, são as comissões a cumprir a sua função, estão a funcionar ao nível local, importa retomar o trabalho da Comissão Nacional de Acompanhamento da Descentralização. Senhora Presidente, perguntava-lhe concretamente sobre duas questões relativas à habitação. Quanto à dispensa da consulta a 3 instituições financeiras para empréstimos junto do IRU, no parecer da Associação Nacional dos Municípios refere-se que isto é algo positivo. Nós olhamos para esta possibilidade com alguma preocupação, porque, por um lado, esta consulta permite encontrar situações de crédito mais vantajosas e até usar isso como forma de negociação, e, por outro lado, consideramos que dá mais espaço a situações de compadrio, corrupção, por aí afora. E, portanto, eu gostava de perguntar à ANMP como é que vê esta possibilidade, se concordam que isto pode, de facto, abrir a porta a essas situações de compadrio ou corrupção e se esta consulta a 3 entidades é assim tão burocrática e exigente que condiciona o bom decorrer do processo. Portanto, como é que olham para esta situação? Ainda sobre habitação, aquela questão que também já foi levantada, penso que pela senhora deputada Marina Gonçalves, quanto à questão das garantias que agora ficam restritas aos projetos no âmbito do PRR. Eu gostava de perceber, na vossa opinião, quantos projetos é que vão ficar por executar com base nesta alteração? Depois já me explica melhor esta situação, portanto, ou seja, qual é que é o impacto real desta alteração? E depois, a questão que consideramos que é urgente também ser revista e que diz respeito e que pode, obviamente, promover o desenvolvimento urbano, as transações comerciais e, portanto, ajudar a resolver em parte a questão da habitação, é o direito de preferência que as câmaras exercem sobre todas as transações comerciais. E, portanto, perguntava-lhe se
na sua opinião, faz sentido os municípios manterem este direito de preferência, considerando que isto traz uma camada de burocracia e atrasos substanciais às transações comerciais. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado.